Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, dessa vez fazendo uma revisão dos capítulos 3 e 4, tá? A gente está encerrando o nosso bimestre, então vamos verificar aí tudo que a gente estudou. Pessoal, semana que vem, então, a gente vai fazer uma avaliação, eu vou enviar para vocês vão fazer no computador, no arquivo digital, e vão me enviar de novo, né? Provavelmente a gente vai fazer em casa mesmo, vocês têm acesso às outras aulas, vai ter acesso à apostila, então não vai ter dificuldade para fazer essa prova, mas eu peço que façam com cuidado, que vocês leiam atentamente, que vocês, já que vocês têm acesso a todas essas facilidades, que escrevam um pouco mais, melhorem as respostas de vocês. E prestem atenção aqui na revisão também. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai voltar um pouco lá nas linhas imaginárias, né, dos paralelos e meridianos que foram criados para definir as latitudes, as longitudes, os hemisférios, coordenadas geográficas, zonas climáticas, fusos horários, entre outras coisas. Então aqui nós temos o Equador na latitude zero, né? É a linha que separa o planeta em hemisfério norte e sul. E nós temos também o meridiano de Greenwich, que separa em hemisfério leste e oeste e que vai dar origem também aos fusos horários. Então, nós temos hemisfério norte e sul, hemisfério leste e oeste. Beleza? Nós temos também outras linhas imaginárias, que são os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio, que vai dar origem às zonas climáticas da Terra. Então, ali, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós temos a zona tropical, que é onde boa parte do Brasil está inserida. Do trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico e do trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, nós temos a zona temperada. E aqui no Brasil, essa região sul do país está inserida nessa área tropical. Inclusive, o trópico de Capricórnio, ele passa em cima de Maringá. Beleza? Então isso explica porque o sul do Brasil é mais frio. Nós estamos numa zona climática diferente. Mas lembrando, o Brasil, quase em sua totalidade, mais de 90% do território, está numa zona tropical, uma área bastante quente. Beleza? Bom, em termos de extensão, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Tá? Ele está atrás ali da Rússia, da China, do Canadá e dos Estados Unidos e possui a quinta maior população do mundo também. Esse ano, em 2020, teria o censo do IBGE para confirmar essa informação. Entretanto, por conta do coronavírus, ele foi transferido para 2021. Mas aí no ano que vem a gente vai saber a população exata do Brasil, boatos de que o Paquistão possa ter passado. Então a gente deve ser a sexta população, mas isso vai se confirmar ainda. Tá? Então, a respeito da onde você encontra o Brasil aí no mapa, facinho, né? Hemisfério Sul, Hemisfério Ocidental, na América do Sul. Beleza, pessoal? Agora falando um pouco do território e fronteira. Vocês lembram o que é território e o que é fronteira? Território é uma área onde o Estado ou alguém exerce soberania, exerce, por exemplo, o papel de cuidar, estipula as leis, faz a exploração dos recursos minerais, e a fronteira é o limite entre esses lugares. Então, lembrando que a gente tem a fronteira, ela pode ser tanto natural ou artificial. No caso aqui nós temos uma fronteira artificial entre Brasil e Uruguai. Então, é apenas um monumento simbolizando que ali termina o Brasil e ali começa o Uruguai. Então, a fronteira ela marca o limite entre dois territórios, né? Vamos lá, então. E lembrando, pessoal, que território não é apenas a parte continental de um país. Nós temos o território marítimo, que é 200 milhas náuticas depois da costa brasileira, né? Nós chamamos de Zona Econômica Exclusiva, ou ZE. Então, nessa zona econômica exclusiva, o Brasil, por exemplo, ele pode fazer extração dos bens, pode fazer pesca, pode utilizar para navegação, pode fazer plataformas de petróleo. Então, só lembrando, nós temos esse mapa aí, onde nós temos essa área em azul mais claro, que era a antiga área territorial, e essa área em azul mais escura,
que é uma área reconhecida pela ONU, que foi pleiteada pelo Brasil e a ONU reconheceu ela. Tá? Ao norte ali nós temos a área marítima da Guiana Francesa e abaixo a área da marítima do Uruguai. Beleza? Então lembrando, o território também se estende ao mar. Então nessa área, por exemplo, o Uruguai não pode vir pescar nessa área. O Uruguai não pode abrir plataformas de petróleo nessa área porque é uma zona pertencente ao Brasil. O Brasil tem o direito de fazer a exploração econômica desse território. Beleza? Agora falando um pouco de fuso horário, lembrando, o que define o fuso horário? O meridiano de Greenwich. Então nós temos ali a longitude 0, né, em Greenwich, e a partir daí, a cada 15 graus, a gente soma ou subtrai uma hora. Por que 15 graus? Porque lembrem-se, a gente vai pegar 360 graus, que é a circunferência da Terra, dividir por 24 horas, que é a duração de um dia, vai dar 15 graus. O Brasil ele possui 4 fuso horários, né? Possui -2, GMT, significa Greenwich Mean Time, tempo médio de Greenwich. -3, que é o horário de Brasília, -2 é o fuso das ilhas, né? Ilha de Fernando de Noronha. -3 é o fuso oficial do Brasil, o chamado horário de Brasília. -4, que é o horário que pega parte do centro-oeste e região norte do Brasil. E -5, que é o fuso horário ali do Acre. Então lembrando, pessoal, nós aqui no Paraná estamos inseridos no fuso de Brasília, no horário de Brasília. E lembrando, pessoal, existe tanto o limite teórico quanto o limite prático. Então quando a gente olha essas listras aí, essa risca, é o limite teórico do fuso horário. É onde passa o meridiano de 15 graus que vai definir a mudança de hora. Entretanto, para você não ter que trocar de cidade e mudar o fuso horário, a gente adota um limite prático que envolve então os estados. Então, por exemplo, ali a região de Foz do Iguaçu, por exemplo, teoricamente era para estar no fuso -4, mas ela adota o fuso do estado do Paraná e o fuso de Brasília, -3. Tá bom? O que isso significa, pessoal? Isso -1, -2 e -3. Se é, por exemplo, meia-noite em Greenwich, nas ilhas será o quê? 10 horas. Em Brasília, 11 horas. No Mato Grosso do Sul, nas ilhas serão 10 horas. Em Brasília, 9. No Mato Grosso do Sul, 8. E no Acre, 7. E lembrando, pessoal, sempre que você tem um evento, como por exemplo o Enem. O Enem é sempre todo ano tem isso, né? O Enem é realizado no horário de Brasília. Geralmente ele começa às 2 horas. Significa que vai começar Rio Branco no Acre ao meio-dia. Tá bom? Então, sobretudo se vocês estiverem em um lugar onde não utiliza o horário de Brasília, esteja sempre atento a isso. Se é o horário local ou se é o horário de Brasília. Vamos lá então, falando um pouco do relevo brasileiro, pessoal. Lembrando que o que é o relevo? O relevo é o conjunto de formas físicas da superfície da Terra. Então aqui a gente tem várias formas: planície, planalto, montanha, lago, cachoeira, vale, geleira, cordilheira, entre outros. Tá? E o relevo, pessoal, o relevo brasileiro, ele possui uma diversidade muito grande, até por conta da sua extensão. O Brasil é um país de dimensões continentais, ele é muito grande. Então aqui a gente tem morros, planícies litorâneas, planícies aluviais, que são planícies de rios, depressões, planaltos, enfim, uma série de formas do relevo. E a gente viu que um pouco sobre modificar esse relevo. Então eu falei para vocês o caso do Rio de Janeiro, onde as favelas acabam fazendo suas casas num relevo bastante acidentado, e toda vez que chove você tem deslizamento de terra. Isso é batata. Todo mês de dezembro, janeiro e fevereiro tem deslizamento no Rio de Janeiro, do mesmo modo que tem enchente em São Paulo. E eu mostrei o caso aqui das enchentes, né? Nós temos um rio, e esse rio ele possui um regime de cheias e de seca.
Então, esse rio ele não tem um caminho fixo. Na cidade de São Paulo, o que aconteceu? Eles represaram, eles encaixotaram esses rios, e sempre que você tem esses momentos de cheia, as antigas áreas de várzea, que era até onde o rio ia, é inundada. Então, cenários igual aquele que eu mostrei para vocês, de inundação em São Paulo, também são constantes. Porque, basicamente, as áreas de várzea é rio ainda. O rio chega até lá, então essa área vai ser inundada. Né? Agora, falando um pouco das formas do relevo brasileiro. A gente tem os planaltos, as principais formas. Né? O planalto, que são áreas mais elevadas, e estão desde dos escudos cristalinos até as bacias sedimentares. E no planalto é onde o processo de erosão é maior do que o processo de sedimentação. Lembrem-se disso, planaltos, os processos de erosão é maior do que o processo de sedimentação. Tá? E na planície? Planícies são áreas de deposição de sedimento. Então, na planície, o processo de deposição é maior do que o processo de erosão. E no Brasil a gente tem tanto as áreas de planície continental como planície costeira. Planície continental, professor? Por exemplo, planície amazônica ou pantanal. Planície costeira, as praias. Lembrando que a areia é um sedimento do mineral quartzo, tá bom? E por fim, as depressões. Depressões que ela pode ser tanto relativa quanto absoluta. O que é uma depressão? É um relevo rebaixado. E ela vai ser relativa quando ela for rebaixada em relação ao relevo vizinho, e ela será absoluta quando essa depressão for rebaixada em relação ao nível do mar. No Brasil, a gente tem exemplos de depressões relativas, como, por exemplo, a depressão sertaneja, uma parte do Pantanal, que também é uma depressão. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, pelo Sistema Delta ou pela plataforma Plural. Peço que vocês já comecem a estudar para avaliação. Podem acompanhar os vídeos, acompanhem na apostila. Qualquer dúvida, só me consultar. Um abraço e até mais.